Pare de achar que errar pegadinha é besteira. É por isso que você continua errando. É impressionante. Quando você erra um assunto que ele cobra uma exceção que você nunca tinha visto, e aí você se assusta, meu Deus, olha essa exceção, não sabia, vou estudar, vou aprender. Você tem um maior cuidado para poder corrigir isso, e não está errado fazer isso, pelo contrário, é muito importante que você aprenda com seus erros, porque se cair essa exceção novamente, você acerta numa questão futura. Mas é engraçado que quando você erra uma pegadinha, o que você faz? Vixe, eu errei essa questão, mas essa questão eu tinha certeza que ia acertar. Ah, não, errei uma pegadinha, que besteira. E aí pronto, passa pra frente. Eu sabia como responder a questão, eu só errei porque foi uma pegadinha, eu errei uma besteira. E é justamente por isso que você vai continuar cometendo erros de pegadinha. Porque, primeiro, você generaliza o seu erro. Ah, é um erro de pegadinha. Toda vez quando você generaliza o seu erro, fica mais difícil de consertar. Quando você tem um erro bem específico, aí sim você consegue corrigir. Agora, quando ele é bem geral, como é que você vai corrigir? Como é que você corrige pegadinha? Não tem como. Agora, qual foi o tipo de pegadinha que tu caiu? Aí você consegue corrigir. E o segundo ponto, porque você desmerece esse erro. Você trata a pegadinha como se fosse uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte. Sendo que se você parar para pensar, provavelmente todo simulado você deve estar perdendo alguma questão por pegadinha ou por falta de atenção. Então não é uma coisa que aconteceu. Pegadinha é para ser justamente o contrário. Você faz 10 simulados, você perde uma por pegadinha. Uma por falta de atenção. Não é para ficar tipo todo simulado perdendo 3, 4 questões de pegadinha. Tem alguma coisa errada aí. Talvez seja sinal de que existem algumas questões que você não tem uma estratégia bem clara de como fugir disso. Se você já errou mais de uma vez aquela questão que ele pede alguma coisa de circunferência e na questão te oferece o diâmetro e você esquece de dividir por 2 e calcular o raio, opa, você tem um padrão de erro aí. Você não errou pegadinha. É porque ele me disse o diâmetro e eu calculei lá a área da circunferência πr2, sendo que eu utilizei o valor do diâmetro. Eu esqueci de dividir por 2, errei por pegadinha. Não generalize. Você cometeu um erro específico de a questão oferecer um diâmetro e você não transformou para raio. Então o que você faz? Cria uma estratégia para que isso não aconteça novamente. Toda vez que tiver alguma questão de circunferência, geometria plana, tem questão de círculo, geometria espacial, tem cilindro, tem cone, tem esfera, tudo tem valores aí de que pode colocar raio ou diâmetro, porque tem circunferência envolvida. Toda vez que tiver questão desse tipo, você olha onde é que tem os números no texto, no comando da questão, no texto, olha onde é que tem os números, se tiver diâmetro você risca, coloca o valor do raio e a partir disso que você começa a fazer a leitura da questão para responder. Pronto, você criou uma estratégia. Simples? Claro que tem que ser simples. É para ser simples mesmo. Se for complicado, você não vai lembrar na hora da prova. Você precisa ter passo a passo simples para diversos cenários. Você não pensa que a sua solução é algo que precisa ser mirabolante. Não, basta ser um passo a passo que evite com que você cometa esse erro. Porque se você não tiver esse passo a passo, você naturalmente pode acabar esquecendo e errando questões do tipo. Outro exemplo, você pode estar errando questão de pegadinha porque ele está pedindo o aumento ou então a diferença e não o valor final. Aí você chega, responde a questão todinha, calcula o valor final lá x, sendo que ele não quer saber. No início você tinha 10, no final tem 25, e aí você marca lá, letra C, 25, sendo que a resposta é 15, porque é 25 menos 10. Errei por pegadinha, calculei, ou errei por falta de atenção. Não foi pegadinha, não foi falta de atenção. Isso é muito geral, não vai resolver seu problema. Você errou uma questão que pedia o aumento e você calculou o valor final. Então, muita atenção, cria uma estratégia para poder ficar atento se a questão está pedindo aumento ou então o valor final. Você errou uma questão porque ele deu uma unidade de medida lá em metros cúbicos e pediu a resposta em litros. E aí as alternativas estavam 10 de diferença. Tinha lá 120, 1.200, 12.000, 120.000. E aí você marcou a resposta errada porque você esqueceu de fazer a mudança de unidade de medida. Falta de atenção, pegadinha, não. Então tenha esses dois aprendizados hoje desse vídeo. Não generalize seu erro, independente de qual seja. E não desmereça a pegadinha. Porque, inclusive, ela talvez seja o maior fator que separa as pessoas que tiram notaça em matemática e aquelas que quase tiram. A diferença da pessoa que faz 33 em matemática para um 42, 43 não é conteúdo, é estratégia de resolução. É saber responder uma questão de uma forma mais rápida, é você saber como não errar conta, é você ter estratégias para poder não cair na pegadinha, é ter estratégias para você bater o olho na questão e já saber que modelo é e como resolver aquela questão. São esses detalhes que fazem a diferença. Então, na verdade, você está desmerecendo um detalhe que é um detalhe que justamente faz a diferença para você atingir a próxima etapa. Talvez por desmerecer esses temas que você não esteja conseguindo avançar na tua nota.
Salvo, então isso aí só serve para a pessoa que está lá de 35 para 40? Claro que não. Se a pessoa que faz 35 para 40 acertos erra a questão desse tipo, imagina aquela que está fazendo 10, 15 acertos. A única coisa que muda é que se você corrigir isso desde cedo, a tendência é que você consiga evoluir de forma mais rápida. Porque você está corrigindo esse erro desde o começo. Então você tende a evoluir mais rápido para poder chegar nesses mesmos níveis de acertos. E aí, fez sentido para você o que conversamos hoje? Se sim, não esqueça de deixar um comentário falando como que esse vídeo te ajudou na tua preparação. Você também pode deixar uma mensagem dizendo que temas que você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.